Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz e a graça do nosso Senhor seja com todos. É uma alegria, um privilégio, uma satisfação em tê-los aqui no meu canal. O objetivo do canal é trazer a mensagem da palavra de Deus, esse alimento espiritual. E eu gostaria de contar com a colaboração, a ajuda, a compreensão, a gentileza de todos os irmãos e irmãs, os amigos, que possam compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. E você que por algum motivo ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para vocês serem notificados. Eu gostaria que os irmãos e as irmãs deixassem um like nesse vídeo. Quando você deixa um like, você está me ajudando a levar a mensagem da cruz, a palavra de Deus, esse alimento espiritual. Hoje iremos falar de um assunto importantíssimo. Gostaria que todos ficassem até o final do vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Deus Cuida de Mim. Tema do vídeo: como vencer as tentações. Tentações são sempre e serão parte da vida humana. Você quer vencê-las? A Bíblia dá a chave para você entender e vencer as tentações diárias. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. A nossa realidade de pecado nos mostra que a tentação é inevitável até Jesus voltar. Seremos sempre pecadores por natureza. Nessa realidade, há duas fontes de tentações. A primeira é a nossa própria natureza, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20. Naturalmente, somos pecadores. As nossas ações são simplesmente um sintoma da doença que permeia o nosso corpo, até o nível genético. Porém, a segunda fonte que agrava essa situação são as tentações que Satanás e seus agentes lançam contra nós. Jesus permaneceu no deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo nos convida a vestir o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Satanás utiliza circunstâncias pessoais ou pessoas, ocasiões e as nossas próprias fraquezas e nos influencia, mesmo que não verbalmente, a nos afastar de Deus e pecar. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que a tentação é inevitável. Logo, não é pecado. Deus não vai condenar você por ser tentado. Você não precisa pedir perdão a Deus por ser tentado. Além disso, Deus não vai permitir que Satanás e seus anjos lancem sobre você tentação mais forte do que você possa aguentar. Isso é bíblico. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Porém, pecamos quando acalentamos deliberadamente essa tentação em nosso coração, mesmo sem ter cometido um ato pecaminoso, quando consideramos os prazeres e supostos benefícios de ceder ao pecado. Quando acariciamos os pensamentos, damos lugar para que a tentação se consolide em nossa mente. Por isso que Jesus disse: aquele que se irá contra o seu irmão ou guardar mágoa contra ele, mesmo tendo dito que o
perdoou aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 32. Já pecou em seu coração. A partir daí, o ato pecaminoso e as suas consequências são manifestações externas de atitudes internas já acalentadas, elaboradas e esquematizadas. Outro aspecto a ser considerado é que Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quem faz tal coisa é o diabo. Deus apenas permite que algumas dificuldades nos sobrevenham a fim de que o nosso caráter seja burilado. O fato de estarmos inseridos em um grande conflito faz necessário que os efeitos negativos do pecado fiquem patentes diante de toda a humanidade e do universo. Por isso devemos nos posicionar contra as nossas tentações. O primeiro passo que devemos dar é o de não darmos espaço à oportunidade a qualquer tipo de tentação. Como podemos fazer isso? Vigiando nossos olhos, pensamentos e atitudes. O sábio Salomão diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Reivindicando sua honestidade perante seus amigos, Jó disse: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? Jó capítulo 31, versículo 1. Se você deseja vencer o pecado, não vá a lugares, nem dê ocasião a pensamentos e imagens que possam levá-lo à tentação. Exercite a sua mente e a pensar nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O estudo diário da Bíblia e a prática da oração são formas de desenvolver um relacionamento dinâmico e ativo com Deus. Ao exercitar nossa mente nas coisas de Deus, o Espírito habilitará a ouvir a sua voz e nos ajudará a discernir o bem e o mal. Não vá a lugares impróprios, nem assista às coisas impróprias. O tempo impróprio define tudo aquilo que possa levá-lo a cair. Você conhece as suas fraquezas, logo faça com Deus um plano estratégico que ajude a evitar essas situações. É claro que as tentações virão fora de ocasião, haverá situações inevitáveis onde você terá que lidar com as tentações. Para isso, busque atividades e pensamentos alternativos. Por exemplo, se você está sozinho em casa e isso o leva a uma tentação, saia para fazer um exercício e quando você se exercita, você conversa com Deus a respeito do problema que enfrenta. Se a mente não consegue se desvincular disso, busque uma atitude prazerosa que exercite a sua mente para outro caminho. Algo bom para vencer as tentações é fazer um bem aos outros. A satisfação de ajudar alguém fazendo por ele o que Cristo fez por nós pode nos dar uma sensação de prazer mais duradoura e benéfica que o pecado. É importante entendermos que nossa luta não é para vencer a tentação, nem para não cair em pecado. Nossa luta deve ser para estar sempre mais perto de Jesus Cristo, por meio da oração e do estudo de sua palavra. O grande problema é que a maioria das pessoas pensa: até onde eu posso ir e não cair no abismo? Quando o nosso pensamento deveria ser: o que posso fazer para ficar longe do pecado e mais perto de Cristo?
Este ponto é fundamental, pois apenas ao lado do Senhor Jesus estaremos protegidos contra os assaltos da tentação. Então, quando a tentação vier, seja por influência de Satanás ou pela lei do pecado na sua própria carne, faça isso, ore a Deus no exato momento e abra o jogo com Ele, peça o auxílio divino, não alimente o desejo pecaminoso que vier à sua mente, afaste-se da tentação o mais rápido possível. Já que você se afastou, permita que o Espírito Santo continue lhe guiando no sentido oposto à tentação. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Essa era a mesma estratégia de Cristo Jesus. Ele já garantiu a vitória. Nós precisamos nos apossar dela pela fé. Ninguém tem necessidade de se abandonar ao desânimo e desespero. Satanás poderá achegar-se a vós com a cruel sugestão: teu caso é desesperado, é irremissível, mas há para nós esperança em Cristo. Deus não nos manda vencer em nossas próprias forças. Pede-nos que nos acheguemos bem estreitamente a Ele, seja quais forem as dificuldades sob que labutemos, que nos façam vergar o corpo e a alma. Ele está à espera de nos libertar. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.